Bem-vindos a mais um Tronocast e Negócios, o nosso segundo episódio do ano. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Mas antes de apresentar esse meu querido amigo que eu conheci o ano passado, mas que já se tornou um grande parceiro também de negócios, está aqui comigo à mesa nosso querido Matheus Santana. Fala, gente, boa noite. Hoje aqui a gente vai ouvir muito conteúdo relevante para você que deseja aprender sobre o mercado imobiliário e o melhor, aliado aos princípios cristãos. E lá nos bastidores a gente tem a Fátima Ribas. Boa noite, pessoal. Os dois retornando esse ano, hein? Matheus e Fátima. Com tudo, vamos para cima. Pra cima de todo mundo. É. E agora vamos apresentar então o nosso convidado, John Seula, também sócio da Locates, cristão, católico. John, seja muito bem-vindo. Essa mesa aqui é de Deus e nós te recebemos em nome dele, em nome de Jesus, que você seja muito bem recebido. Conta um pouquinho para nós aí quem é John Seula. Vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela recepção, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho de vocês que vocês vêm fazendo, né? Junto a esse projeto da TronoCast. Cara, uma honra. Obrigado, tá? Ivan, grande amigo, né? A gente se conheceu aí ano passado através de negócios. A gente vem colhendo bons frutos dessa amizade. O Matheus também, né? Nesse projeto aí, cara, vamos para cima. Vambora. Isso aí. Bora lá, é isso aí. E, bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de negócio, vamos falar um pouquinho de Deus, de fé, de tudo que a gente está edificando aqui nesse podcast. E eu quero escutar um pouquinho de ti, John, da onde tu vem, cara. Eu sei de onde vem, mas o pessoal que está nos escutando aqui não sabe. Então conta um pouquinho para nós aí de onde tu vem, o que tu está fazendo em Florianópolis. Claro, vamos lá. Bom, eu sou de Rio das Antas, aqui no meio oeste catarinense, uma cidade pequena ali de 5 mil habitantes. Morei lá até os meus 16 anos, né, com a minha família. A gente tem um sítio lá onde que eu nasci, fui criado. Então, a vivência, toda a minha criação, a minha base, né, de família, ela vem de uma cidade pequena, né, onde que o catolicismo foi a igreja da qual sempre me acolheu desde quando eu me conheço por gente, né, seguindo os sacramentos, desde o batismo, primeiro Eucaristia, a crisma também. Então, para mim, ter Jesus comigo no meu dia a dia, nos meus negócios, é algo que faz muita diferença e vem fazendo. E é algo que eu sempre busco me segurar e me agarrar mais a isso, né? Então, quando a gente luta as nossas próprias batalhas, a gente entende o peso que isso tem, a importância que isso tem e a seriedade que a gente precisa levar a isso, né? É verdade. Saí de casa com 16 anos, né? Fui jogar futebol. Joguei futebol por alguns clubes. Joguei 2 aqui de Santa Catarina na Série B do Catarinense. Aí fui para também profissional. Aí, após isso, eu fui para São Paulo. São Paulo eu joguei o Sub-20 lá do Guarani, lá de Campinas, né? Uhum. E após isso eu acabei parando, dificuldade, né? Minha família é sempre muito humilde desde pequeno. Então eu sempre tive muita dificuldade assim em conseguir me manter, em ter dinheiro para comprar minhas coisinhas, para poder comprar uma chuteira, era sempre uma luta. A chuteira geralmente eu comprava quando eu voltava de férias para minha terra, daí ia trabalhar num sítio vizinho, na plantação de milho, isso, aquilo, para comprar essa chuteirinha para voltar a jogar futebol. Então essa foi um pouco da história, né, nessa início de jornada, né? Eu sempre gosto de falar uma história. Eu comecei a literalmente a empreender, né, com 8 anos de idade, porque como a gente era do interior, nós tínhamos um parreiral de uva grande lá, né? E a gente sempre, com o meu falecido pai, a gente fazia a colheita, carregava as caixas de uva e a gente ia na cidade vizinha, daí colocava no carro dele, que era um agora eu não me lembro, um cadete, não lembro o nome do carro, mas dava o problema, aquele álcool que tu mais empurrava do que... Aquele que não parava, ele não andava, ele só parava. Exatamente. E aí a gente ia na cidade vizinha com uma cestinha essas de palha num braço, cheio de uva, no outro aquela balança que tem um negocinho que tu... Agora esqueci o nome. Aquela que tu segura, né? Aí eu ia de porta em porta batendo e vendendo uva. Então esse foi minha primeira experiência de vida com negócio. Uau. Aos 8 anos de idade. Precoce? Isso, Era... precoce, mas cara, eu vou te falar que foi
baita experiência. Eu acredito. Né? A vida ela é uma escola. Eu sempre costumo falar isso. Às vezes a gente reclama das dificuldades, do que a gente passa. Mas, cara, tudo isso é uma forma de te preparar para algo melhor. E eu vejo entende? isso, dada a realidade hoje da molecada jovem, como um privilégio. Exato. Você ter passado, né? Não sei se para você soa dessa forma, né? Totalmente. Pô, Totalmente. O comércio com 8 anos de idade. Totalmente. Olha a bagagem que a pessoa vai carregando ao longo do tempo. Isso é algo que eu carrego dentro de mim, né? Uau. Eu sempre falo, mar calmo não faz marinheiro bom. Ponto. Não tem discussão, amigo. Tem que... Mar calmo não faz marinheiro bom. Então, assim, às vezes a gente pede para Deus, Deus, me dê conforto, me ajude nisso, me ajude naquilo, mas, cara, a ajuda dele vem de forma que a gente não, pelo menos, esperava. Às vezes a gente pede, eu quero amor, eu quero, sei lá, riqueza, mas aí Deus vai te dar o trabalho duro para fazer isso suar e fazer acontecer. Ele vai te propor isso. Né? E isso é algo que eu creio muito dentro de mim, né? Como John, como pessoa, como profissional, e algo que eu venho levando aí na minha jornada de vida, né? E aqui, enfim, vim para Florianópolis, eu estou no mercado imobiliário há 5 anos, né? Hoje eu sou sócio-diretor da Locates, tenho formação em administração, sou especialista em estruturação e desenvolvimento imobiliário, então a gente atua com base na tecnologia nossa proprietária Locates, especificamente no terreno, que é a matéria-prima do mercado imobiliário, né? É onde tudo acontece, né? É onde tudo começa. Exatamente. Eu gosto de dizer que quando o pessoal me pergunta o que tu faz, né? Porque a gente faz a mesma coisa, vamos dizer assim, estruturação do terreno para entrar no mercado imobiliário. O que tu faz? Sabe quando tu compra um apartamento? Então, quem planejou para aquilo ali acontecer, ou um terreno, para aquele terreno e aquele apartamento ali, tem uma coisa que acontece antes, é o planejamento daquilo ali. É isso que eu faço. E o tempo, né? Dependendo do tamanho do empreendimento, a gente tem pelo menos aí 36 meses de obra. Antes de iniciar a obra, tu tem todos os trâmites de elaboração de projeto, aprovação, as licenças, alvarás, para tu chegar num RI, que é o Registro de Incorporação. Aí, para você lançar as vendas, 6 meses depois, 1 ano, dependendo da estratégia da construtora, do incorporador, aí iniciar a obra, que aí gera esses 36 meses de obra. Então, é um ciclo longo, né? Eu sempre costumo falar que o mercado imobiliário ele é extremamente cíclico, né? Então, geralmente, esse mercado ele é cíclico de 4 em 4 anos, envolvendo juros, política. Então, mas se a gente aumentar essa linha nos últimos 30 anos, a gente vê que ele é um mercado que ele sempre esteve estável. Quando a gente aumenta esse gap, esse range, para a gente ter essa noção, né? Um mercado que ele sempre evoluiu, né? Então, isso, né, claro, teve várias situações, vários acontecimentos ao longo dessa jornada, né? A gente teve, por exemplo, né, alguns marcos da construção civil no ano 99, com a famosa Encol, né, que abriu falência em 99, deixando aí mais de 700 obras inacabadas, mais de 42 mil clientes sem saber o que ia acontecer com aquele imóvel, aquele apartamento que ele tinha comprado. E um dos exemplos, né, essa questão da Encol, foi quando gerou novas regras, novas leis, patrimônio de afetação é uma, por exemplo, para deixar esse mercado imobiliário cada vez mais profissional, né? E dos últimos anos, desde antes mesmo dessa data até hoje, o mercado imobiliário ele vem se transformando cada vez mais e a tecnologia cada vez mais inserida no contexto todo ali do desenvolvimento imobiliário. Que é onde entra a Locates. Exatamente. É onde entra a Locates. Inclusive, já tem uma deixa aí, né, para o John explicar de forma mais global o que é, de fato, a Locates, né? Isso é importante. De forma toda estruturada aí, o que ela representa, quais são as frentes. Claro. Vamos lá. A Locates, ela nasceu em 2019, 2020, né, como uma startup. Ela tinha como objetivo inicial fazer análise e estudos de terrenos, né? Um dos problemas que a construção civil, os construtores, incorporadores, eles possuem é o tempo, né? O tempo ele é muito precioso, tanto deles quanto dos clientes, dos investidores que estão aguardando para poder fazer um aporte, um empreendimento, uma compra de uma área. E esse tempo de análise inicial de um potencial construtivo, média de mercado, isso é normal, demanda em torno de 15 dias para teres um
um racional inicial do potencial, para ver se vale a pena, né? Se aquele terreno, perante o que ele irá produzir, ele se paga. Bem como também a parte do estudo mercadológico, que é algo que nós temos, com análise de todo o entorno, para ter uma noção, o tipo de população, qual a faixa etária, as empresas que ali estão consolidadas, salário, qual que é a socioeconomia daquela região, se tem aquela região predominante ali em torno do terreno, ele tem mais o perfil de 2 ou 3 pessoas por residência, se lá é mais casas ou mais apartamento ou mais condomínio. Então tudo isso, bem como as obras, né, todas as obras que foram entregues, que estão acontecendo, então isso tudo entra dentro do estudo mercadológico, né? E esse estudo mercadológico hoje, média de tempo, ele demanda 45 dias, média, para ficar pronto. Então, cara, veja, isso é tempo. E o tempo ele é precioso. E um dos detalhes, uma das frases que eu sempre falo, que café ele tem que ser... tu tem que beber ele quente, né? Uhum. E a gente entrega tudo isso, análise de potencial e dados de mercado, em segundos. Então a gente reduz um gap de 45 dias para segundos. Em um relatório extremamente democratizado, esses dados, né? Todos democratizados em estudo. Allocates, de lá para cá, eu sempre conheci eles em 2019, 2020, e no último ano a gente fez uma fusão, né? Com a minha empresa, a Ceola, porque a Allocates em si ela era inserida apenas na parte de tecnologia, né? Não apenas, né? Um grande, vasto ambiente ali de tecnologia. Só que não trabalhando de forma inserida no desenvolvimento, na estruturação e desenvolvimento imobiliário. E isso a gente fez, sentou, conversou. Eu sempre me dei muito bem com o Felipe, com os hoje demais sócios. E a gente viu que tinha uma oportunidade para todos nós de a gente se inserir cada vez mais nesse desenvolvimento, né? Foi quando a gente posicionou a Allocates como grupo, e a gente tem a Analytics, né, que é a parte de tecnologia. A gente tem a Allocates Real Estate, que aí entra a questão de estruturação e desenvolvimento. E a gente tem a Finance, que é o nosso próprio fundo de investimento que a gente está lançando aí posteriormente no mercado. A gente já tem algumas captações realizadas ano passado para 2 empreendimentos, totalizando ali 20 milhões. E a gente tem agora uma segunda captação que está em andamento de 35. Então a gente vem crescendo gradativamente. E se eu olhar para essas 3 empresas do grupo, elas se autocomplementam desde o D0, desde o início até o fim do desenvolvimento. Uhum. Uma outra coisa que eu sempre costumo falar é que o mercado da construção civil ela é muito além do que empilhar tijolo, né? Ele é um cálculo financeiro do início ao fim do ciclo. Cálculo financeiro. Isso resume muito o que é o desenvolvimento imobiliário. Então, tudo influencia. Os juros hoje no país é 15%, reforma tributária, política, esse ano vai ter aí as eleições, vai ter também Copa do Mundo, tudo isso para. Então, tudo isso são desafios que precisam ser superados, por exemplo, em 2026, né? São pontos aí importantes a gente levar em... E requerem muito, assim, um pensamento lógico que não é para qualquer um, né, John? Porque, assim, quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente enxerga o 2025 como muito desafiador, onde muitos investidores seguraram a grana. Por quê? Vou comprar um terreno. Vamos lá, em 2022, o cara tirava o dinheiro do investimento dele e comprava um terreno. Em 2024, 2025, ele começou a pensar muito bem antes, porque o mercado financeiro está entregando para ele 18% ao ano. Aí vou imobilizar essa grana aqui, será? É liquidez, né? Então a gente tem que fazer uma conta muito bem feita, né, nessa estruturação da Allocates para tomada de decisão, para mostrar para o investidor que realmente vale a pena aquele desencaixe ali de recurso. Exatamente. E só para concluir, porque esse ecossistema ele é grande, né? A gente, graças a Deus, a gente criou um ecossistema bem bacana. A gente está com um novo escritório agora ali na SC401, ao lado do Passeio Primavera. Tu foi lá conhecer hoje, né, Ivan? Um prazer, te receber lá, bem bacana o nosso papo. Porque a gente quer se inserir nesse ambiente da SC, né, que é conhecido como o Vale do Silício Brasileiro, né? A gente tem dados aí, a tecnologia hoje em Florianópolis representa 25% do PIB de Florianópolis, isso é um dado muito relevante, né?
E mostra que a gente está no caminho, né? Se está dando tão certo assim, e a construção civil cada vez mais trazendo a tecnologia para dentro de todo o desenvolvimento, esse é o caminho, né? Dentro da Locate Real Estate, a gente tem também uma outra empresa, ela é nova agora, faz 7 meses que a gente a criou, que é a Lentes. A Lentes, a gente tem outras 2 empresas que são sócias nós. Uma é a Menezes Niebur, que é o escritório de advocacia ali na Passeio Primavera, né? Foram eleitos o 4º melhor escritório de direito imobiliário do Brasil. A gente tem a Art Office, do André e da Natália. O André é fundador do Grupo Metáfora, né? Agora ele está com a Art Office. E a gente está nessa tríade, né? Onde a gente envolve locates com dados e mercado e negócio. A gente tem a Menezes Niebur, jurídico e governança, e a gente tem a Art Office em parte de arquitetura, urbanismo e a parte técnica, né? Com o objetivo de a gente prestar uma assessoria estratégica para o dono do terreno, que é o verdadeiro... o terreno, né? Ele é a verdadeira matéria-prima, então a gente quer focar nele, porque muitas vezes ele não sabe quanto que o terreno dele vale, se ele está fazendo um bom negócio, para quem que ele vai fazer esse negócio. Então tudo isso a gente passa pelas fases de desenvolvimento dentro da Lentes, né? E por último a gente tem dentro da Fines, que é o nosso fundo, que é a Proper, que é uma gestora de ativos B2C. Então ela faz a gestão de patrimônio de pessoas físicas, que tenham de 10 imóveis para cima para fazer essa gestão. Hoje ela tem uma carteira de mais ou menos 2 bi de imóveis de pessoas físicas espalhados por Santa Catarina. Então, todo o contexto, né, a Locates, a gente acaba tendo esse ecossistema forte, robusto, que nos possibilita aí ter grandes feitos, né? Graças a Deus. A gente vem colhendo bons frutos já, né? Tanto ano passado, quando a gente iniciou essa jornada, mas agora também, principalmente, no ano que a gente está indo muito bem, graças a Deus. Maravilha. E, John, cara, escutar tu falar toda essa estruturação aí, e eu sei que tu teve grande parte nessa estruturação toda. Eu vi a tua chegada lá na Locates, eu vi tudo que aconteceu depois, né, as reuniões lá com algumas pessoas ali que eu conheci, e cara, isso tudo mostra, e é o ponto que eu vou chegar agora, o John e o cara que tu é. Sim. Então, assim, esse cara eu conheço. Tu já me contou aonde que ele foi formado, né? Tu me contou um ponto que teve na tua vida ali 5 anos atrás. Sim. Então, se tu puder contar para nós o que aconteceu de 5 anos para cá, quem é o John hoje, quem é a Carol na tua vida. Se quiser mandar um beijinho para ela lá naquela câmera. Beijo para Carol, maravilhosa. Tem que mandar, né? Então, conta um pouquinho para nós aí. Claro, vamos lá. A importância de Deus na minha vida, né, cara? Eu tô há 5 anos nesse mercado, né? Antecedendo esses 5 anos, eu passei alguns anos que eu estive até um pouco distante, assim, da igreja, né? Eu sempre fui católico, mas nessa época ali, eu não era praticante, né? E isso era algo que me atrapalhava, acabou me atrapalhando demais, porque eu me via sempre sem rumo, sem direção, sempre as coisas dando errado financeiramente, família, problemas e problemas e problemas. Até que eu cheguei numa decisão, falei, cara, alguma coisa precisa mudar dentro de mim, tá errado, até eu só vivo isso, só dando errado as coisas. E eu falei, cara, eu vou me apegar a Deus e vou colocar minha fé acima de tudo e vou mudar de vida, cara. E aí foi quando eu comecei, através do meu irmão, o outro John, né? Que me convidou e me apresentou uma igreja lá em Governador Celso Ramos, que é o Divino Oleiro, lá do Ceará. Fica ali em Governador Celso Ramos. É longe, mas vale cada quilômetro rodado, cara. Que lugar maravilhoso, gosto muito. E nesses últimos 5 anos, toda quarta-feira eu tô lá, cara. Só teve, acho que 3 quartas-feiras até agora que eu não fui. Uma porque eu tinha uma reunião com um empresário de fora do país em Balneário, que eu fiquei até 11 e pouco da noite, não consegui. Fiquei chateado de falar. Não deu negócio lá, mas acabei perdendo a missa, fiquei chateado, mas acontece. Faz parte, né? Deus entende isso. E outras 2 vezes que foram aniversários, né? Uma da minha querida sobrinha maravilhosa, a Sofia, e da minha mãe, né? Minha querida mãe.
Então, todas as outras quartas-feiras eu fui. E foi um momento de transição também para mim, porque eu era de outro mercado, né? Eu trabalhava como gestor comercial de uma empresa, então eu gerenciava e fazia gestão de mais de 60 pessoas e eram 16 lojas ao total. Então eu viajava muito. Então eu vim de um mercado do varejo para iniciar um negócio, um sonho que um antigo sócio meu me apresentou e eu fui indo até acreditar e vi que, cara, acho que aqui é o momento, né? E foi quando eu fui estudando, conhecendo mais o mercado e tudo mais. E aí cheguei um momento em que eu falei para mim mesmo, falei, é o momento de eu dar o meu all-in, ou tudo ou nada. Foi o momento onde que eu peguei e saí da empresa onde eu tinha, sou amigo dos donos até hoje, a gente se dá muito bem, se gosta muito. Eles entenderam o meu propósito, desse novo caminho que eu estava seguindo, e me ajudaram, né? Eu era CLT na época, então eles me mandaram embora, ganhei tudo que eu tinha direito, né? E isso me fez com que eu tivesse um stack inicial para poder me manter por um bom tempo, né? Para seguir nessa jornada, nesse chamado, digamos assim. E, cara, meti a cara e fui. Dei o meu all-in, ou tudo ou nada. Eu gosto de poker, gosto de usar essa expressão. Na vida existem alguns all-ins, né? Existe. E saber o momento de tu dar um all-in, de tu apostar e tu ter fé, de tu dar esse avanço, cara, é muito importante. E tendo Deus no coração, principalmente. Então, nessa trajetória, até eu dar esse all-in, eu já estava muito frequente na igreja, muito frequente. Já estava indo avançando e estava começando, né? Estava começando a jornada, na verdade. E todo esse início, cara, eu cheguei a um momento que eu fali. Cara, peguei uma dívida muito grande que eu não tinha dinheiro e foi bola de neve, foi aumentando. E, cara, minha fé lá, naquele nível que eu precisava estar. Eu falei, vai dar certo. Amém. Deus vai honrar, vai dar certo, vai dar certo. Cara, foi tempos muito difíceis, mas eu não deixei cair. E até que o momento que, cara, um primeiro negócio deu certo. E isso me catapultou muito. E isso me deu mais coragem. Sabe aquela sensação que tu tá no chão, levando porrada? E aí tu faz um primeiro negócio, tu levanta e tu bota o primeiro joelho no chão. Uhum. Cara, agora ninguém me derruba agora. Ninguém derruba. Primeiro joelhinho no chão ali, eu já tô levantando, ninguém me derruba mais. Sim. E aí fui forte de novo, cara. Aí foi um segundo negócio, aí um terceiro, aí um quarto negócio. E aí hoje virou, né? Nesse novo momento, nessa fusão, com agora o grupo Locates, né? Como sócio-diretor da Locates. E essas outras frentes que a gente tem aí no nosso ecossistema, né? Então, aquela mudança do John há 5 anos atrás fez total diferença na minha vida, cara. De literalmente entender que eu precisava buscar. Amém. Buscar toda semana, buscar todo dia. Isso... E não parei, cara. Não é porque as coisas deram certo que parei. Muito pelo contrário. Isso é importante. Tô lá toda quarta-feira. Cara, é sagrado pra mim. Sagrado. Quantas convites de jantares, de negócio, de reunião, disso, daquilo, que eu falei, cara, eu tenho um compromisso, não posso. É o teu momento, né? Meu momento. Acho que já teve até coisa que tu me convidou e eu falei, cara, não posso, tenho missa. A gravação aqui é quarta, né? E hoje é quinta-feira, exatamente. Detalhe importante. Mas eu nem sugeri na quarta, eu já sabia, já fui na quinta direto. Exatamente. Então, Deus, ele tem um papel fundamental, cara. E sem ele, ninguém é nada, né, cara? Então, gratidão. Deus é bom o tempo todo. Para quem corre atrás, para quem luta, para quem tem fé, para quem exercita essa fé, né, cara? Então, isso é um pouco aí da minha jornada. A gente tem que fazer, né? A nossa parte. Deus faz a dele, mas a gente tem que fazer a nossa. E quando tu fala aí, eu dei o all-in, tu tava com Deus junto contigo. Então, tu sabia disso. Senão a gente não tem a força para dar o all-in. Eu sabia e eu vou te falar o porquê. Isso eu tenho como um padrão da minha vida, assim. Eu só tomo decisão, qualquer decisão que eu vá tomar, seja decisão no meu trabalho, seja decisão na minha família, no meu relacionamento, seja em qualquer coisa. Quando é algo importante, tem esse peso de importância, eu peço ajuda a Deus e eu só tomo a decisão se eu sinto aquela paz no coração.
Esse é o sinal que Deus falou, amém, vai que esse é o caminho que eu quero para ti. Aí eu vou. E, cara, é certeiro. É algo que me centra muito, assim, vem me ajudando muito nas decisões de vida aí. E de negócio também, cara. Que bom, Com certeza. Né? Tá dando certo. Exatamente. Tá Amém. dando certo. Fala aí, Matheus. É a paz que excede o entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento. Quando ela vem, Exatamente. é isso, confiança, né? Interessante que lá na hora que Jesus chama Pedro, né? Que ele vai colocar o pezinho na água, ele ouviu e foi... De fato, ele conseguiu ali caminhar um pouquinho, né? Mas depois ele... Né, a fé dele foi fraca, foi pequena, né? Mas é importante essa questão do all-in. O Pedro, inclusive, nessa passagem, deu all-in, né? Deu all-in. Eu vou. Depois ele voltou atrás. É. Ele não deu. Depois- Ele deu. Mas nessa situação, né? Mas a ideia original é isso aí. A ideia, né? O cerne da questão, né? Você ir, avançar. É isso aí. Ouviu a voz do mestre? Vai. Exatamente. Ter esse sentimento, essa paz no coração para tomar a decisão, cara, é a melhor coisa que tem. Eu já tomei decisões erradas na minha vida que eu não sentia aquela paz. Eu ficava agoniado com aquele sentimento ruim no peito. E quando eu aprendi a me entender e a escutar mais Deus, cara, hoje eu não tenho problema assim para tomar uma decisão, cara. Eu sento, eu oro, ou naquele dia já me sinto aquela paz que eu preciso, ou não, ou no outro dia, mas a resposta ela sempre acaba vindo assim, de uma forma ou de outra. Isso vem me ajudando bastante. Bastante mesmo. É mais leve, né? É mais leve. Ô, John, e hoje quais são os princípios que tu carrega aí contigo, nos teus negócios? Se tu fosse falar hoje pro pessoal que tá nos assistindo aqui, tu acha que tem atalho? Qual que é o caminho? Meu irmão, não tem atalho não, cara. É tu ir batalhar, tu tem que passar arrebentação, né? Se tu quer nadar em mar aberto, tu precisa passar arrebentação, tu precisa aprender, cara. E muitas vezes tu aprende errando, na dor, isso faz parte, né? E o que eu tenho de princípio, assim, cara, eu sempre busco me relacionar com pessoas cristãs. Pessoas que tenham e que são tementes a Deus, né? Isso para todos os meus negócios. O mundo hoje ele é cheio, tem vários tipos de religiões, todas, né, respeitadas, e pessoas também que não creem em Deus. E tá tudo bem, ele segue a realidade dele, né? Mas é muito de seguir também a questão ser cristão, mas também pelo caráter, pela índole da pessoa, né? Eu já tive situações em negócios, de situações que eu seria favorecido se eu fosse na linha aquela pessoa que estava me propondo algo, né, errado. Eu iria ser favorecido, ia ganhar mais dinheiro e tal. Cara, comigo não funciona assim. Resumo, o negócio cai, e cai na hora. Para mim é preto no branco, cara. Tem que ser assim. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Uma coisa que eu sempre trago isso para minha vida é que os negócios, eles precisam ser realizados, cara, de forma coerente. Tu precisa ter coerência no que tu fala, porque tu não faz uma venda, né? Hoje, para tudo você vende, né? Seja um médico, seja um advogado, seja um corretor, seja um arquiteto, você faz venda. Tu se auto-vende. Tu, antes de vender teu produto, teu serviço, tu se vende, né? Então, ter essa noção, ela é muito importante para entender que você está fazendo uma gestão de sonhos e gestão de interesses. A venda, ela é isso. Né? Tu faz uma gestão de sonhos e interesses. Então, esse é um ponto chave, assim. E isso faz com que tu tenha uma percepção diferente e que tu tenha respeito pelas pessoas. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito, e isso vem muito da minha base familiar, é tu respeitar as pessoas, cara. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem seus desafios, seus problemas, suas conquistas, né? Então, resumindo, né, que eu levo assim para a vida, todo negócio ele envolve uma venda, uma negociação. Aí a gente faz nada mais nada menos que uma gestão de interesses e gestão de sonhos. Muitas vezes um senhor, uma senhora de 70, 80 anos, como recentemente eu estive numa negociação, que eles estavam 71 anos em cima de um terreno, morando no terreno que são deles, da família. Olha o peso que isso tem, cara. É um desafio. 71 anos
morando e residindo ali e vindo gerações e gerações. E essa cliente, né, ela chegou num ponto que ela falou, não, eu preciso agora resolver a vida dos meus filhos. Cara, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente lida, mercado imobiliário, se tu não trabalha de forma coerente, também com parceiros, players, consultores qualificados, ele já é um risco por si só, né? Por conta do mercado como um todo financeiro. Mas se eu levo um risco de um incorporador, uma consultora que talvez não esteja no momento, ou alguém duvidoso, cara, eu posso prejudicar de uma certa forma, assim, todas as gerações daquela família. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande no momento de poder estruturar, fazer a modelagem do negócio, de buscar o empreendedor, porque, cara, de novo, é literalmente uma gestão de sonhos e interesses. A gente precisa equilibrar essa balança, né? Então, esse é um ponto bem importante. É verdade. E eu nunca vi nenhum ali na bio do Instagram de uma imobiliária falando, por exemplo, algo desse tipo, né? Gestão de sonhos e interesses. Porque aí você vai para o contexto real, né? É isso aí. Mas é isso, cara. Quando tu tem ética, profissionalismo e tu tem Deus no coração, assim, tu não quer fazer mal para as pessoas, tu não quer se aproveitar delas. Sim. Cara, tu quer ganhar o teu porque tu é merecedor por ter feito aquilo, mas, cara, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser leve, sabe? Tem que ser um bom negócio. Aquele negócio que tu faz uma estruturação e aí um empreendimento grande ou médio ou pequeno, enfim, mas que quando eu viro as costas, quando tudo tá performado, e aí ou no outro dia, cara, uma coisa que eu gosto muito assim, eu penso, cara, um dia eu vou fazer isso, eu quero ser pai, né? Eu quero ter 2 filhos, é meu sonho. E um dia passar na frente desses empreendimentos com meus filhos, assim, olhar assim e falar, olha, o papai ajudou a fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Que legal, hein? Legal. Tu entende? Entregar legado tanto para meus filhos, minha família, mas também, cara, deixar uma história de contribuição para a sociedade, né? No sentido de, cara, de alguma forma eu contribuir para aquela região ela melhorar, ela ter um empreendimento que tenha uma fruição, um parque, um mall de lojas que agregue valor para aquela comunidade. Então, tudo isso é algo que a gente olha com muito carinho, né? E grande parte desses projetos, elas estão dentro da Locates, com o contexto como um todo, aí vem Lands, vem as outras frentes de negócio, e a gente sempre tem esse cuidado, né? De olhar e cuidar das pessoas, né? Não só para quem está comprando ou quem vai comprar lá, mas de todo o entorno, né? Porque os empreendimentos, eles são feitos não só para os moradores ali do próprio empreendimento, mas eles são pensados também de que forma que esse empreendimento ele pode agregar na vida de quem passa por ali todo dia para ir trabalhar, que mora ali em entorno, que pode ter um bom mercado ali para consumir, ou um mall de lojas, enfim. Então esse é todo um planejamento, né? É todo um planejamento. Isso é importante. Cara. Exatamente. E a gente é obrigado a pensar nisso, né? Teve um dia que eu tava na praia e eu tava trabalhando, cara. Eu tava... Na praia? Na praia. Oh, coisa boa. Tava trabalhando na praia. E... Tem uma vaga lá pra mim? Tá entregando currículo? Peraí, vamos resolver isso aí. E, cara, eu tava mostrando... Não, tava conhecendo um terreno, frente mar, ali em Governador Celso Ramos. E... Cara, eu tava olhando e a gente tava conversando ali, eu e a corretora e tal. E aí passou um casal, acho que era. Vocês estão olhando para comprar aqui? Eu digo, isso, nós somos desenvolvedores imobiliários e tal, a gente está olhando para ver o que dá para fazer aqui. Então é vocês que vão acabar com a praia? Isso tem bastante, tá? Eu disse, não, então se a gente for fazer um projeto, a gente vai pensar e tal. Cara, não adiantou nada eu explicar. Mas por quê? Porque outros que chegaram antes de nós fizeram alguma coisa errada que acabou poluindo a praia e tal. Então a gente é obrigado a pensar nisso. Mas o John falou sobre o respeito. John? Tem muitas empresas, cara, eu vou citar alguns nomes assim. Por exemplo, tem consultoras grandes, uma Melnick da vida, ou entre outras, Roga, enfim, que elas buscam novas praças e elas dificilmente elas entram sozinhas nessas praças. Por quê? Eles preferem pegar uma empresa consolidada local que entenda daquela localidade, daquele público, o que encaixa naquela comunidade, o que não encaixa. Então, imagina um consultor de fora
vir aqui e querer construir algo que não cabe para o local. Uhum. Então, Na Pedra Branca ali, por exemplo. até a questão, a Pedra Branca é um dos cases de sucesso, é o case de sucesso do Brasil, né? Lá atrás, há muitos anos atrás, né? Quando foi idealizado isso pelo fundador da Urbana, junto com o filho ali, o Marcelo, eles vislumbraram um bairro planejado que na época era visto como muita dúvida, né? E, cara, olha só o sucesso que foi. E aí veio agora o Passeio Primavera, é o que é. Então, com o passeio lá no Rio Tavares também, que eles estão em obra já, que vai acontecer. Tem um empreendimento na frente também de outra consultora de balneário que tá vindo. Então, pessoas que têm essa visão de poder agregar na vida das pessoas é o que realmente, cara, não sei a médio, curto prazo, mas a longo prazo ela vai agregar um valor incrível para aquela comunidade. Então, esses são alguns dos exemplos, né? Sim. Viva Parque Porto Belo, por exemplo. Cara, lá tu olhava do lado da BR não era nada. Quem ia dizer que ia sair empreendimentos daquele tamanho lá? Agora eles vão lançar mais 8 prédios. Eu estive num evento recentemente lá na Menezes Nebur, que um dos sócios da Vocan, ele estava presente palestrando, e ele mencionou, cara, são 8 empreendimentos que vão ser lançados nesse ano, com um VGV de quase 2 bi lá. Um terreno que há alguns anos atrás não era nada. Não valia Então, nada. criar essa comunidade planejada, esse ecossistema, ele só faz com que o preço do metro quadrado ele consiga ser valorizado, né? Porque antes mesmo de querer vender um apartamento, ele entrega soluções, ele entrega serviços, ele entrega comodidade. Então, isso é um pensar diferente, né, para o mercado imobiliário. Um bom planejamento, né, uma estruturação de projeto, como o caso ali do Viva Parque Porto Belo, então ele tem a capacidade, né, de acordo com o que eu estou ouvindo aqui, de ditar as regras do potencial financeiro de VGV, falando de negócio agora, de uma determinada região. Faz sentido? Faz. E como é que você enxerga esse conceito novo, não sei se novo, né, porque eu estou conhecendo o mercado imobiliário agora, mas de cidades, bairros planejados, como é Pedra Branca, e tem outro agora, se não me engano, ali em Joinville, Criciúma. Tem o Joinville eu sei qual é, só esqueci o nome. Sim, similar à Pedra Branca. Como é que a Locate, como é que o John visualiza esse modelo de negócio a nível Brasil? Vai ficar apenas em Santa Catarina? Não. Tem de se espalhar? Ele está atuante no Brasil todo. Por exemplo, a informação trazida da Menezes Nebur, né? Eles estão com... Agora não posso falar o número, mas vai ser errado. Mas eles estão com vários projetos em 8 estados do Brasil com com bairro planejado, assim como Pedra Branca, Viva Parque, eles fazendo a parte jurídica e governança, né? Uau. Então isso é um ponto bem importante, né? Tu ter esse olhar e cada vez mais o Brasil ele vem desenvolvendo dessa forma, pensando em criar comunidades planejadas. Né? E são vários, muito além disso. Vamos supor, um dono de um terreno assim, como que ele vai fazer uma boa negociação? Primeiro, ele precisa ter entendimento do que o terreno ele produz, quais são as possibilidades. E segundo, entender o modelo de negócio, o player que vai atuar em cima, a capacidade desse player. Né? Hoje a gente pega um exemplo de uma Vocan, uma Urbana e uma outra consultora nesse patamar, a gente sabe e a gente vê por histórico que ela entrega. Né? Então isso já passa uma segurança muito importante. Né? Enfim, criar esses espaços de comunidade planejada, isso possibilita também a tu fazer todo o controle do mix desses empreendimentos. Então, imagina, tu ter todo o controle, isso é uma receita muito grande comercial, né? Que normalmente essas consultoras elas gostam de ficar com esse controle e precisam ter esse controle para não ficar bagunçado. A gente tem alguns exemplos, não vou citar nomes, mas de empreendimentos que fizeram de forma muito desorganizada. Né, de ter, por exemplo, uma padaria, um café, uma farmácia do lado, sabe? Ter essa organização ela é muito importante, né? Então, ter esse controle do mix. Não só pela parte financeira, mas para tu deixar o ambiente cada vez mais agradável. Qual que é o serviço que ele vai estar, qual que se encaixa naquela loja, por exemplo. E lembrando que para cima tá as pessoas morando, então tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse planejamento aí lá desde o D0, né? Que a gente sempre menciona sobre, né? Desde o dia 0. E a gente está falando sobre comodidade, qualidade de vida, né? Acessibilidade. Sim. E com certeza isso aí, no valor agregado do projeto, ali pensando agora no imóvel, na ponta final, ele
supervaloriza, né? Quando se entrega um projeto como esse aí, né? De uma comunidade, esse conceito planejado, né? Por que que Jurerê hoje é o que é? Porque, cara, eles pensaram lá há muitos anos atrás, né? Sempre para um grande desenvolvimento numa região que era quase inabitada, tem que ter um empresário que realmente deu o all-in dele e falou, cara, eu acredito e eu vou assumir essas primeiras porradas, né? Porque sempre para quem é o consultor que está avançando naquela região, primeiro, antes do que os outros, cara, ele sempre vai ter problemas, né? E esses problemas eles vão ser resolvidos após ele ter o problema. Então aí os outros que vêm atrás dele já, tipo, não, isso aqui já foi resolvido, já aprendi com a dor do outro lá, peraí, vamos para esse lado, para aquele outro lado. E Jurerê, ele se tornou um bairro que é hoje justamente por ela ser totalmente pensada, né? O metro quadrado lá, os empreendimentos que estão chegando, né, de valor de metro, enfim, temos lá a CFL, temos a Melnick agora entrando lá com a Dimas. Então são empreendimentos que agregam muito valor ali para a comunidade. Um outro ponto importante que Jurerê Internacional, ele existe um segundo plano diretor em cima de Jurerê Internacional, diferente do que toda a cidade. Tu entende? A Habitasul, né, a consultora lá, eles possuem um segundo plano diretor. Não adianta tu aprovar na prefeitura e não aprovar com eles. Então, cara, isso é algo muito curioso. Não tem outro lugar assim, em Florianópolis, pelo menos na região, não tem, né? Não. Então, isso mostra como a seriedade, por que é organizado, por que é limpo, por que o metro quadrado tá o que está hoje, né? Então, pensar de forma diferente e não fazer mais o mesmo. E sobre a nossa região aqui, a Grande Florianópolis, John, ainda tem muito VGV aqui para rolar. Como é que tá? E como é que você estima o mercado nos próximos 10 anos, vamos colocar assim, né? Olha, a gente, dentro da tecnologia, a gente faz uma análise, um acompanhamento em full time de todo o mercado, né? A gente tem os nossos observatórios, que eles são ligados 24 horas por dia para analisar tudo que está acontecendo, mas também uma tecnologia interna nossa que a gente criou para ter um entendimento do estoque de VGV em cada bairro. Porque antes de a gente avançar para um terreno em específico, a gente busca não olhar só para o terreno, mas também ter o entendimento de todo o bairro, porque aí entra essa questão de o que eu vou poder criar junto com o incorporador, o que a gente vai poder fazer diferente para agregar valor em todo aquele ecossistema, porque cada bairro é praticamente um ecossistema, né? Então, o que pode ser agregado a mais? Eu vou lhe dar um exemplo. Cachoeira do Bom Jesus e Canasvieiras, né? Recentemente a gente fez uma análise bem detalhada da região, onde a nossa tecnologia ela identificou todos os lotes baldios ou lotes que tinham construção que chegava até 40% do potencial possível de construção com base no plano diretor hoje vigente, fazendo um cálculo perante o metro quadrado, a pesquisa de mercado, o que está sendo vendido ali em valores, né, por metro, qual o VGV de estoque possível para construir até nos próximos anos. Então, veja, só lá Cachoeira do Bom Jesus e Canasvieiras a gente está falando de 58 bilhões de VGV em estoque possível para construção. E interessante que esse valor que você está falando é de hoje, né? É de hoje. E isso daqui a 2 anos, digamos, ele vai modificar? Não, na verdade, esse número é até 2030, tá? Hoje, ele é um pouco menor, mas não muita coisa, porque como a gente tem toda essa análise de dados e acompanhamento do metro quadrado desde 2020, por exemplo, a gente consegue, até antes, na verdade, porque é através dos bancos de dados que a gente tem acesso e democratiza isso em estudo. Então, a gente consegue ter uma noção de valorização desse metro quadrado, o que ele vai estar valorizado daqui 5, 10 anos, por exemplo. Isso é possível. Em 2030, que é o VGV de estoque daquela região, 58 bi. É coisa. Exatamente. Não, e aí tu olha Canasvieiras e Cachoeira menos, né? Mas Canasvieiras está lotado e tem esse potencial. A região do Estreito aqui, aqui do Estreito, a gente também fez um trabalho assim, porque a gente está com uma ideia de negócio de poder alavancar o bairro como um todo dentro da Lentes. E a gente também fez uma análise de mercado com base em tecnologia. A gente identificou 68 bi de VGV futuro
possíveis para lançamento. Então, é bastante coisa. Só no estreito. Só no estreito. Imagina Tá. o sul da ilha. Não É, fizeram ainda. a região do centro, muito edificada, né? Tem bastante coisa Tem lá, a né? Velha, Só que sabe quanto que tem ainda lá? Não. É. Cerca de 40 bi ainda imagina. para lançar. É coisa. mesmo. Por conta de que Florianópolis, o centro de Florianópolis, ele tem a ADI 2, né? Que é um incentivo, né? Regulamentado perante o novo plano diretor. Junto também, não no centro, mas em outras regiões, aí tem a ADI 1. Essa ADI 1, vou começar por ela. Ela foi desenvolvida para criar novas centralidades em todos os bairros. Porque antigamente, nos planos diretores antigos, o único centro de Florianópolis todo era o quê? Centro de Floripa. Só que isso, cara, congestionamento, muita gente, muita loucura. Aí, nesse novo plano diretor, foi pensar de forma diferente do que eu acho que foi muito inteligente, que é criar essas centralidades, a possibilidade em vias hierarquizadas, criar essa ADI, que é um incentivo de área de desenvolvimento incentivada. Então, tu consegue ter mais ganho de potencial. Por exemplo, numa RP 2.5, que poderia fazer só uma casa de 2 andares mais o ático, agora tu pode chegar até 6 pavimentos, 6, 7 pavimentos e fazer multifamiliar, né? Então, incentivos como a ADI 1 e a ADI 2, que daí o ADI 2 é só no centro de Florianópolis, possibilitam tu conseguir subir mais pavimentos. E com isso, o VGV sobe. Contrapartida, tu tem a outorga onerosa para pagar, né? Que é um item aí que a prefeitura trouxe de forma mais incisiva nesse novo plano diretor, mas com um propósito interessante, que é trazer essa outorga onerosa para gerar benefício para a comunidade, em melhorias, né, de praças, ruas e tudo mais. Então, tudo isso tende a valorizar, a melhorar cada vez mais esses bairros e as suas centralidades e ajudar a desenvolver essas centralidades, né? Atualmente, a Prefeitura de Florianópolis, isso no último evento que a gente foi, também lá na Menezes Nembur, o vereador, agora não me recordo o nome dele, ele mencionou que a prefeitura já está com mais de 100 e poucos milhões ali de outorga onerosa, que já pode começar a fazer esses ajustes, essas melhorias. Então tudo isso ele tem um custo para o construtor, que é ele que paga essa conta, né, essa outorga, mas é algo que vai ajudar muito a desenvolver aquela comunidade, que uma comunidade bem desenvolvida, ela reflete no metro quadrado daquele apartamento e é onde que a consultora ganha. Então, uma mão lava a outra, né? O mercado imobiliário, quando ele é pensado de forma diferente e de forma inteligente, principalmente, ele tende a dar certo, né? E a gente tem alguns cases assim. Até Florianópolis agora, ela contratou um escritório renomado, agora não me recordo o nome. Eu estou lendo o livro, inclusive, sensacional, que vai fazer os próximos 50 anos de desenvolvimento de Florianópolis, de urbanismo. Então, Florianópolis já está pensando diferente de como que vai se preparar, porque Santa Catarina em si, ela cada vez mais ela aumenta, principalmente Florianópolis, aumenta a quantidade de pessoas vindo para cá. Isso vem bastante de vários outros estados. Rio Grande do Sul sempre veio muita gente para cá, após, infelizmente, o incidente das chuvas que tivemos lá, né, que aconteceu. Acabou vindo mais pessoas e empresas também para cá. Então, ter esse olhar daqui 5, 10, 15, 20, 50 anos, ele é fundamental. Hoje eu estou com 29 anos, daqui, sei lá, 30 anos eu estou com... imagina, 60 anos. Então, como é que vai estar daqui lá na frente? A mobilidade. Que já é um caos, né? Isso já é um caos, né, cara? Exato. Se não pensar agora 50 anos pra frente, vai estar um caos muito maior. Então, é importante que se traga alguém para pensar mesmo, porque até hoje ninguém pensou. Pensar e agir rápido, né? Planejamento. Tem que planejar. Define. Para qualquer coisa. Na tua vida, cara, qualquer coisa. Planejamento. Planejamento da família, planejamento do relacionamento, planejamento do trabalho, dos atos, das ações, tudo. Tem que planejar, cara. Tem que planejar. Às vezes é chato, mas é Não, importante. Mas é importante. Né? Se não planejar, tu não vai para lugar nenhum, né, cara? Exato. Tu vai seguir sem rumo. Tu falou uma coisa ali que me lembrou uma coisa engraçada, cara. Esses dias eu tava no norte ali, Itajaí, naquela região. E aí eles, os gaúchos, cara, eles vêm e eles param em Floripa. Eles cansam.
chega em Floripa, já passou ali passou da região sul de Santa Catarina, aí chega em Florianópolis, cansa e não segue pro resto. Chega cansado, Já fica chega aqui. cansado, para aqui. Todo mundo, todo gaúcho para em Florianópolis, cara. É incrível. Tu não vai lá pra Itajaí, lá tu não vai ver gaúcho. São poucos. Eles param aqui. Assim É como eu. verdade, tu é um. Eu cansei, né, cara? Cheguei aqui, estacionei. Já tinha gasto muita gasolina. Ei, Matheus, quer falar mais alguma coisa? A gente já tá estourando o tempo aqui. Tá estourando? Tem uma pergunta, voltando ali agora para a questão da Locates como projeto a nível nacional, né? Sim. Existe algum dado dentro de todo esse tech do ecossistema da Locates onde aponta uma localização, região, estado, cidade que tende a se desenvolver e valorizar no Brasil? Por exemplo, falar aqui, Matheus, uma região, uma cidade do Mato Grosso, por causa disso, ela está tendo um boom, ou existe uma projeção que ela se desenvolva por causa disso, PIB, indústrias que tem alguma coisa. Não sei se você conseguiu entender mais. Te entendi, claro. A parte da tecnologia, né, a Locates, a gente tem a cobertura do Brasil todo. Então, a gente consegue ter acesso a todos esses dados de mercado em qualquer cidade do Brasil. A gente já tem diversos investidores, construtores que são de outras regiões, Fortaleza, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e a gente acompanha isso, é natural, né, a gente fazer esse acompanhamento. Não é puxando sardinha para o nosso lado, tá, catarinense, mas Santa Catarina, a gente tem aí 5 cidades que eles estão entre os 10, as 10 cidades mais com um valor de metro quadrado mais alto do Brasil. Isso é uma informação que está aí, é fácil ter acesso a ela, mas ela tem que ser levada em consideração, né? Que essa região, por exemplo, Itajaí, Balneário, Itapema, Porto Belo, Florianópolis. A gente tem aí 5 cidades que estão entre o top 10 de todas as cidades do Brasil. Então, a oportunidade, e a gente está em cima da oportunidade. Ela está ali fora. Mesmo. Se eu sair aqui do prédio aqui, descer ali na rua, tem uma baita oportunidade ali na minha frente. Entende? Uma das coisas que eu falo muito, cara, e geralmente eu gosto de pegar negócios que tenham problemas. Sabe por quê? Cara, geralmente quando tem problema, esse é um produto que ele é mais, entre aspas, esquecido no mercado. O terreno, no caso. O terreno, exato. Só que tu tem que ter essa capacidade de tu entender como que tu vai tirar essa roupa desse problema e tu vai ver a oportunidade embaixo dela. E aí onde que está esse diferencial. Então, sim, hoje a gente tem projetos dentro da Locates, dentro da Lens também, que tem um nível de complexidade muito grande. Mas quando a gente envolve pessoas, empresas capacitadas, cara, a gente consegue extrair valor naquilo, a gente consegue resolver. Né? E com ética, com profissionalismo, com calma, com coerência, né? Com claridade para o dono do terreno, o dono da associação, o dono disso, o dono daquilo, enfim, da situação, né? E é um ponto bem que a gente leva muito em consideração. Geralmente a gente está pegando um negócio que tem os desafios, mas a gente gosta, é bom. Que os fáceis aí todo mundo pega, né? Exatamente. Aí já vende rápido. Agora o difícil ninguém quer. Exatamente. E cara, e vamos lá. Eu tô há 13 anos, fechando esse ano aí no mercado imobiliário, e os problemas eles se repetem. Então, tu tendo um jurídico bom, tu tendo uma assessoria legal, não é difícil resolver um problema de terreno. Daqui a pouco é um inventário, é uma regularização. A gente sabe que para nós não é um bicho de 7 cabeças, para algumas pessoas. Um problema de família. Meu primeiro negócio tem história, cara. Meu primeiro negócio, assim, ó. Dá um livro. Cara, eu tava, vou falar rapidamente, mas eu tava numa mesa, assim, na verdade numa sala, sentado numa cadeira, meu ex-sócio do meu lado, o pai acamado, né, o senhor lá, junto com a mãe, eles queriam fechar um negócio e tal, e os filhos se brigando com o pai por conta do negócio, entende? Então, situações assim de família, como eu mencionasse, ele acaba acontecendo, infelizmente, cara. Porque muitas vezes a possibilidade de ter uma vida melhor, ela acaba subindo para a cabeça das pessoas também. Sim. Isso desvirtua elas, entende? Então, ter essa responsabilidade, esse entendimento de que, olha, isso aqui é apenas um degrau a mais que eu estou seguindo na minha vida, eu tenho que ter responsabilidade com isso que eu vou ganhar, que eu vou ter, entende? Então, é algo que eu vejo com frequência, inclusive, cara. Com frequência no mercado. Tem bastante. Tem um cara que ele conta isso num livro que é o cara do mercado imobiliário, que é o Gustavo Feola. Já ouviu falar? Conheço ele. Lá de São Paulo. Eu almocei com ele lá uns 3 anos atrás. Eu fui no Conecta.
Tá. Aí tive a oportunidade de almoçar com ele lá. Ele fez um livro, né? É, Uhum. contador de história, acho que é. A história do terreno, algo no sentido. É, mas ele é o cara que... Cara, ele realmente ele fica amigo dos clientes, mas ele conta nos livros todos esses desafios. Sim. Então, por exemplo, assim, pô, fulano não fala lá com o irmão, e é herança, daí tem que resolver. Aí ele conta um caso lá que ele vai pro jogo de futebol, ele é palmeirense, doente, ele vai pro jogo de futebol e, coincidentemente, o cara é palmeirense também. Então, ele vai com o cara pro jogo de futebol e dali em diante ele conseguiu resolver o problema, porque daí ele criou uma conexão com o cara. Então, assim, essa é uma das histórias, mas a gente sabe que a gente enfrenta muitas dessas histórias, né? O primeiro negócio que eu fiz de terra demorou 2 anos, 2 anos para eu assinar. E o cara, o Gerson, o Sim. Gerson, que era o cliente que a gente... Sim. Loteamento, né? Aham. Exato, foi a terra dele que eu vendi, do pai dele, na verdade, né? E teve uma baita história nisso, eu tenho certeza. Nossa, Imagina, de absurdo. muitos anos, né? Então, a responsabilidade é muito grande que a gente... Exato. É. E foi assim, eu já tava com a terra esquecida. Um ano depois, eu sentado no sofá, cara, olhando um filme. E domingo, de tarde, o Gerson me liga. Ivan, tu ainda tem aquele cliente para comprar? Eu digo, cara, não sei, mas eu vou ver se eu tenho. Então, agora a gente vai vender a terra. Eu disse, tá bom. Cara, 1 ano depois. E fui fechar essa terra 2 anos depois. Para receber 1 ano depois. Foi 4 anos de negociação. Olha a jornada de compra aí do lead. Do terreno. O ciclo é longo, né? O ciclo é muito longo. E outra, vamos lá. E faz parte. Para concluir ainda, isso faz 1 ano que eu comecei a receber e essa terra ainda não saiu do papel. Eu ainda tenho as permutas em cima, que eu já fechei lá também. Então, assim, isso vai 10 anos para frente. É isso. O desenvolvimento em si, ele demanda tempo perante o tamanho do projeto, né? Vou dar alguns exemplos ali. O Spot Market lá do Córrego Grande, da Dimas, Daniel. Ali ele demorou 12 anos para performar. Até construir tudo, até consolidar e tal. Ele demanda tempo, cara. É tempo. E o tempo, de novo, tempo ele é muito precioso. Precisa estar bem organizado, bem azeitado para conseguir extrair ali um baita resultado. E tem outro projeto aí agora que está no radar, que é o do Grupo Almeida Júnior ali, né, no Continente Shopping. Shopping. Sim. Nossa, que esse é uma, na região aqui, uma inovação, né? De tu teres um shopping com um residencial praticamente em cima do shopping, né? Sim. Tem um outro projeto que eu, por conhecer, ser parceiro de negócios dessas pessoas, um novo projeto que vai sair ali do novo shopping sul da ilha, no acesso do aeroporto. Então, um terreno gigante, uma obra gigantesca de mais de 160 mil de área construída. É um shopping que ele vai ter toda uma alameda aberta para fazer piquenique. Então, as pessoas podem ir lá dentro do shopping, no gramado, lá embaixo, fazer um piquenique. Eles querem criar uma espécie, não sei se vai acabar acontecendo de fato, mas eles querem trazer algo no sentido de estilo um surfland. Então, pensar o que o entorno, o que dá para fazer para agregar para a comunidade. Legal. Então, aquela região ali, eu fechei negócio por conta disso, porque eu já tinha essa informação de que esse shopping ele vai sair, né? Até ontem eu estava conversando com esse parceiro, que é o cara que está estruturando e desenvolvendo, e ele mencionou que daqui 6 meses eles vão lançar isso ao mercado. Então, logo vai vir novidade aí, bem bacana, e ajudando muito lá o pessoal na região do Campeche, ali na SC 405, perto do Oca, aquela região toda ali, que já vem valorizando bastante, com um shopping ali em obra, tapumado daqui a pouco, e começar a obra vai levantar muito o mercado naquela região. Aí tem mais a questão dos suíços, né, no Floripa Airport, que eles estão com um projeto ali de expansão para criar todo um ecossistema comercial, hoteleiro, trazer uma bandeira forte. Então, tem muita coisa que vai acontecer ali, nessa região. Já teve player me procurando para fazer parque aquático ali. Parque aquático ali naquela região, resort, tem algumas sondagens aí bem fortes para aquela região ali do aeroporto. Cara, tem que ter, né? Tu desce do aeroporto, já vai para um resort. E o Campeche ele foi muito beneficiado por conta do novo acesso do aeroporto. E, infelizmente, pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu, mas teve muitas pessoas de fora que antes não faziam reuniões online, que era proibido nas empresas, não existia isso, e viram isso como solução. E nesse tempo de lockdown, de tudo fechado, parado, aquela loucura que foi,
muitas pessoas vieram de São Paulo e de outras regiões e ficaram instaladas nessa região do Campeche por conta de que a localização perante ao aeroporto era muito próxima, então para pegar um voo para São Paulo é 50 minutos. Sim. Então tu pega 15 minutos, 10 minutos na verdade até o aeroporto, mais 50 tu tá lá na tua casa em São Paulo. Então tudo isso facilitou muito para a vinda desse público externo, não só para locação, mas também para compra de empreendimentos aqui. Seja via SCP ou a preço de custo ou propriamente uma incorporação imobiliária, né? Sim. E, cara, nosso tempo tá muito bom, tá maravilhosa a conversa aqui. Se deixasse eu ia mais umas 2 horas aqui conversando. Nós ia até a madrugada aqui. Tanto de pergunta aí, mas vamos guardar o estoque, né? Vamos marcar um próximo. Já Aí a gente continua esse papo aí. Já vamos ter que ir pro próximo, cara, porque tem muita coisa pra nós falar aqui ainda. Ainda mais que nós começamos a falar agora. Mas sabe por quê, cara? Porque, cara, a gente gosta do que faz. A gente sente amor no que a gente faz. A gente sente propósito acima de tudo. Então, quando eu costumo falar, eu te falei isso hoje, inclusive, lá no nosso escritório. A gente a gente tá aqui. A gente quer chegar num objetivo aqui em cima. Cara, daqui até aqui tem toda uma jornada. Só que essa jornada, ela precisa ser boa, ela precisa ter propósito, tu precisa se sentir bem para seguir nessa jornada, entende? Por isso que para nós, empreendedores, conversar sobre negócio, cara, é muito bom, porque a gente ama o que a gente faz, a gente gosta de toda essa experiência, de toda essa jornada, entende? Cara, o pote de, entre aspas, ouro lá, que é o sucesso, cara, ele vira um detalhe. Ele vira um detalhe. Então, isso é uma das coisas que eu trago, assim, pra minha vida. Verdade. Eu ia te pedir pra te deixar uma mensagem, mas tu já deixou. É isso que tu leva pra tua vida. É isso aí. É isso aí. Foi uma honra, John. Obrigado, cara. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por todo o conteúdo que tu trouxe pra nós, né? E por ser esse cara maravilhoso, esse amigo aí que não só amigo, mas parceiro. É bom, cara. É bom te ter do lado aí. Obrigado mesmo. Cara, te agradeço aí o convite, tá, Ivan? Ao Matheus também. É uma honra. Por mim, cara, eu ficaria mais de 2 horas aqui. Foi um momento muito bom, né? A gente poder fazer essa troca de entendimento, de negócios. Cara, uma honra. Obrigado mesmo, tá, pelo convite de vocês. Imagina, tá bom? Seja muito bem-vindo e espero recebê-lo no próximo podcast.